educação. O bullying é um problema enfrentado por muitos jovens durante o período escolar, trazendo muitas consequências para quem é vítima desse tipo de comportamento que precisa ser combatido em sala de aula. Inclusive, nesse mês de março, né, tem um mês também em alusão ao combate ao bullying, chamado de Março Laranja. Então, o assunto vai ser bastante discutido durante esse mês, mas não deve sair nunca de pauta, não é verdade? A professora Rita de Cássia comenta agora esse assunto na coluna Educação na Cidade. Bom dia, professora Rita. Então, né, a senhora está na sala de aula, embora a senhora está nas salas mais avançadas, digamos assim, né? A gente vê muito isso ali entre os pequenos, no fundamental. A gente espera que os meninos, quando estejam maiores, diminuam com isso. Mas eu percebo pelos meus filhos em casa, embora a gente tenha uma educação, né, bem combativa em relação a isso, mas os meninos com um pensamento mais diferente do que quando era na nossa época. Existe evolução ou não, professora? Ou existe uma evolução porque a gente está falando mais sobre isso? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Renata, eu acredito, né, que a gente hoje já consiga diagnosticar com mais facilidade de que o bullying, ele não é a mera zoação. Era muito comum, né, que há alguns anos atrás as pessoas dissessem assim: mas na minha época isso já existia e as pessoas não eram assim tão sensíveis, todo mundo brincava com todo mundo e ninguém considerava que isso era uma agressão. Veja, essa zoação, essa brincadeira, ela não era um bullying. Um bullying, ele não tem um processo de igualdade, não é todo mundo brincando com todo mundo. É alguém servindo de chacota, é uma violência moral, é um assédio contra alguém relacionado a alguma condição. Essa condição pode ser uma condição de aparência, de uma condição econômica, de comportamento, como, por exemplo, uma timidez. Isso pode estar relacionado a um aspecto religioso. Isso pode estar relacionado ao fato de que alguém goste de determinada coisa, por exemplo, aqueles meninos que se caracterizam pela cultura geek, né, que gostam da cultura japonesa, asiática, e que muitas vezes vai para a escola com aqueles adereços pertinentes àquela cultura. Então, é o fato de você ridicularizar a pessoa. A origem, de fato, de chamar atenção sobre esse trauma que uma criança pode passar na escola, acontece nas escolas americanas. As escolas americanas, elas têm um conceito um pouco diferente da nossa no que diz respeito à classificação das pessoas. Muito cedo, eles classificam, os alunos se classificam entre vencedores e perdedores. E aquele que, por acaso, recebe o rótulo de perdedor, ele passa a ser automaticamente a vítima de bullying, alguém que não tem um lugar de pertencimento. Aqui a gente não tem esses rótulos, a não ser em algumas escolas muito específicas, mas o fato é que a condição de uma pessoa ainda termina sendo motivo para ela ser ridicularizada. Então, é muito importante discutir bullying para a gente entender dois aspectos. Primeiramente, as pessoas são diferentes. Então, você tem comportamentos diferentes, tem alguém que é mais extrovertido, outro que é mais tímido, alguém que é de uma religião ou de outra, alguém que tem uma deficiência, e isso deve ser encarado dentro de um processo de inclusão. E eu creio que os pais, eu creio que os professores já estejam tratando disso de uma forma mais eficiente, de uma forma mais contínua, porque não dá para a gente discutir isso num mês, isso tem que ser discutido o tempo inteiro. E outro aspecto é que o bullyingador, né, alguém que pratica o bullying, ele passa agora também a ser encarado como sendo alguém que tem uma condição que chama atenção. Por que para que eu seja visto como uma pessoa de valor dentro do ambiente escolar, eu tenho que praticar algum ato que fira alguém? Então tem alguma coisa errada com essa criança e com esse adolescente, né? Então você tem processos de violência gratuitos e que devem ser investigados. Afinal de contas, o que é que torna uma pessoa, ao invés de ser amiga, inclusiva, aberta, essa pessoa se tornar uma pessoa que gosta, que se compraz na prática da violência? Então, essa pessoa precisa de cuidado, de ser chamada a atenção, porque muitas vezes essa criança ou esse adolescente vem de um lar
que está passando por um processo de desajuste, separação dos pais, um ambiente de violência doméstica, de normalização de discursos de ódio, ou seja, algo que precisa ser combatido na sociedade para que nós tenhamos uma geração saudável, de pessoas que sejam abertas para amar, para serem mais inclusivas, serem mais tolerantes com as outras pessoas. Então, a concepção muda e a gente agora precisa prestar atenção em quem sofre e em quem pratica. Início de ano, Renata, é muito comum mudanças educacionais, de lugares, né, educacionais. Então, você muda de turno dentro da mesma escola, de uma escola para outra escola, e é muito importante que os pais fiquem atentos a mudanças comportamentais dos seus filhos, tanto para que ele se torne mais retraído, que ele tenha comportamentos infantis, que já foram abandonados devido à faixa etária, por exemplo, uma criança que já não faz mais xixi na cama começar a fazer, deixar de comer ou comer em demasia, ficar irritada, os seus desenhos serem desenhos muito escuros, com representações de violência, onde ela risca aqueles desenhos com muita ênfase, né? Fique atento à insônia, pesadelos constantes, verifique se não tem algo acontecendo de errado com seu filho, se acontecer um processo de modificação, porque pode ser que essa adaptação em um novo turno, uma nova escola, seja muito difícil para as nossas crianças e que a pessoa precise de apoio. Então, apoiar é muito importante para que nós consigamos perceber quais são as dificuldades que os nossos filhos estão passando. E assim nós conseguimos dar uma educação mais efetiva, mais eficiente e principalmente mais amorosa. Precisamos muito de pais que se apresentem dentro de uma posição de cuidado, porque cada vez mais nós temos uma sociedade em que os pais se ausentam desse processo e transferem isso para a escola. Isso não é bom. É muito importante essa parceria e que os pais fiquem atentos às dores e deem atenção aos seus filhos. Isso diminui muito a incidência do bullying e diminui muito a incidência daquelas crianças e adolescentes que são praticadores de bullying. E aí nós temos uma sociedade mais equilibrada e mais feliz, né? Porque no final das contas, felicidade é aquilo que todo mundo quer na vida. Professora, e a gente acha, não, mas o que está dentro de casa é algo dali, mas a gente sabe, está dentro da minha casa, está dentro da casa da senhora, está dentro da casa do ouvinte e nós formamos a sociedade, né? Então a gente precisa encarar isso de uma forma muito séria. Quando a senhora fala aí também da atenção para quem pratica o bullying, ser cruel não é normal. Né? Então, algo está acontecendo e a gente precisa cuidar. E quando essa criança, esse adolescente está inserido num lar que esse tipo de atitude é considerado normal, a gente fica extremamente preocupado, porque essa criança, esse adolescente vai crescer, vai ter sua família e vai provavelmente, ou é assim, ou a gente abomina completamente aquele comportamento, aquele modelo que a gente viu em casa, ou a gente faz exatamente aquilo, ou até mesmo pior. Então, isso vai passando de geração para geração e a gente não evolui, né, professora? E é muito importante, Renata, que os pais deem os exemplos, sabe? O exemplo no cotidiano, o exemplo na prática, o exemplo no discurso. Então, assim, não adianta eu tentar educar o meu filho para que ele não pratique bullying, mas nas redes sociais eu adotar um discurso de ódio, aquilo ali está explícito. Ele me vê como aquele indivíduo que vocifera, que fala mal de determinadas camadas da sociedade, de uma forma agressiva. Então, nós somos muito espelhos para os nossos filhos. Então, é muito importante a nossa conduta. E outra, já que eu tratei do assunto rede social, observa como é que o seu filho se comporta na rede social, porque muitas vezes ele não tem coragem da prática do bullying ao vivo e a cores, mas ele faz na rede social. Ele se comporta como um hater. Então, é muito importante esse diagnóstico. Por que é que eu sinto a necessidade de agredir alguém? Então, tem algo errado comigo. Ninguém nasce, né? Ninguém vem para odiar. Nós viemos dentro de uma posição em que nós estamos aprendendo. Então, se alguém adota um discurso de intolerância, de ódio, de agressão, essa pessoa precisa de cuidados e de uma intervenção mais rápida possível para que ele cresça na condição de adulto saudável. Outra coisa que a gente ouve também, que a senhora citou, né, professora, na geração da gente, a gente ouvia muito, mas eu passei por tudo isso e estou aqui, estou vivo, estou forte, e aí tá, dependente emocionalmente, intolerante, cheio de trauma, enfim, né, aí não sabe o que foi, comendo as unhas, os dedos, não, estou absolutamente normal.
E não sabe que isso é tudo resultado dos nossos traumas, né? Quem tem a oportunidade de fazer uma terapia, uma coisa, consegue aí reverter ou até amenizar esse quadro. Mas a gente sabe que a grande parte da sociedade não, né? E a gente precisa evoluir. O que era absolutamente normal, digamos assim, hoje não é mais. E a gente precisa realmente evoluir. A palavra é essa, né? A gente não pode ser intolerante. A gente tem medo. Pronto, a gente cita muitas situações. A gente viu, acho que agora no carnaval, um casal brigando em um hotel, um empresário, alguma coisa assim, do Recife. E os funcionários do hotel ficaram olhando aquela cena, né? Os filhos do casal chorando, a mãe lá retraída, abraçada com o filho. Enfim, a gente não sabe o que foi que aconteceu e também não me interessa, tá? Mas a cena é muito forte. E aí uma mulher foi tomar lá. Peraí, você não vai fazer isso aqui na frente dos seus filhos? Olha a sua esposa como tá. E aí as pessoas ficam dizendo, mas a pessoa fazer isso, o cara tá armado, puxa a arma e a pessoa morre de graça. Sabe assim, é isso que acontece na sociedade, a gente não sabe se defende, a gente não sabe se pode ter uma atitude mais empática em relação àquilo ali, justamente por esse medo da intolerância das pessoas. A gente sabe como o outro está. Numa briga de trânsito, você mata o outro por nada, né? Os crimes de proximidade, como a gente acompanha. E a gente precisa ter uma sociedade mais amorosa, mais que dialogue, que se importe com o outro. E tudo começa, como tudo, na nossa base, na nossa educação, né, professora? Muito bem lembrado, Renata, toda essa situação, né? Eu acho que a briga desse casal foi uma coisa que viralizou nas redes sociais e que mostra muito o impacto, né, de como é que você tem um destempero, você tem um descontrole emocional muito grande, isso termina impactando na vida dos filhos. Eu acho que é muito importante nós sabermos que a maioria dos nossos traumas, elas acontecem na infância. Então, quando você se torna um adulto difícil, complicado, muitas vezes, você precisa trabalhar aquela criança que precisa de um resgate que está dentro de você. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção para que as escolas contratem psicólogos. E elas têm que estar em todas as redes, rede privada e rede pública, para poder fazer esse diagnóstico e muitas vezes chamar a família para uma condição terapêutica, porque isso é muito importante para a situação, para a criação de uma sociedade equilibrada. Porque aquele indivíduo que pratica um crime de proximidade, aquele indivíduo que mata alguém numa briga de trânsito, aquele indivíduo, né, que porventura tem uma prática muito violenta, que não consegue ouvir ninguém, ele tem um passado relacionado a ambientes de ódio e intolerância. Então, é muito importante o processo educacional e se você se sente assim, você é um adulto que tem dificuldade de lidar com as suas frustrações, você é um adulto que tem tendências a comportamentos violentos, procure auxílio. Isso não é bom nem para você, nem para ninguém. Não é bom para a sociedade, não é bom para nenhuma pessoa vivermos em um ambiente de violência. Os conflitos existem, mas eles podem ser resolvidos e devem ser resolvidos com uma boa conversa, nunca com intolerância. Obrigada, professora. Que papo tão bom esse hoje. Um cheiro, até semana que vem. Até. Um grande abraço para você, Renata, para os ouvintes da Rádio Cidade. E lembremos, gente, afeto nunca é demais. Afeto é bom demais, minha gente. Professora Rita de Cássia, na coluna Educação na Cidade de hoje, o WhatsApp